porque as negociações para uma nova tentativa de acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro começaram lá na semana passada e muito se falou as reuniões separadas dos advogados com integrantes da PGR e delegados da Polícia Federal. Segundo gente envolvida nessas conversas, parece que não avançou, falaram até em aumentar o valor da devolução que ele faria, mas a delação premiada ainda não tem martelo batido. Exato, Ronald, até porque o que ele propôs até agora, o que ele falou até agora, foi compreendido e recebido pela Polícia Federal como uma tentativa de poupar uma porção de gente que aparece nas investigações da Polícia Federal, né? Não houve menção, por exemplo, aquela história com Ciro Nogueira, né? Aquele projeto que o Ciro Nogueira apresentou, e a polícia encontrou declarações do Vorcaro dizendo que o projeto foi elaborado dentro do Master, né? Isso não aparece na delação. Então é claro que haverá oportunidade, a polícia quer muito que esse acordo ocorra, imagino que a PGR também queira, mas é preciso que ele conte o que as pessoas não sabem e que possa demonstrar. E mais, que ele admita um pouco mais aquilo que a polícia tem dito, que ele cometeu crimes, né? Então ele tem tentado driblar até essa admissão. E essa admissão é a base de qualquer... Como é que você vai fazer acordo de colaboração premiada se você não admite que cometeu crimes? Por que você faria um acordo, não é verdade? A gente já viu outras situações parecidas em que houve a negociação e a gente sempre bate na mesmíssima tecla, né? O que vem de melhor, o que você pode fazer além daquilo que a gente tem até hoje para que valha a pena. É claro que a devolução de dinheiro é importante, né? É lógico, para quem é credor dessa história toda, saber que dinheiro está voltando e que pode minimizar o dano causado é importante. Mas o importante é colocar nas barbas da justiça todos aqueles os envolvidos e por isso que tem que ter algo maior para ser feito. 4h59. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta aqui no último antes do feriado. Marina. Obrigado, Manuel. Um grande abraço será enviado. Amanhã o último dia. Né, estaremos juntos no plantão. Pelo menos é assim que o Kizar quis o Cristiano Panvec. Sim. É verdade, é verdade. Saudações, hein, Panvec? Um abraço, Ronald, Clara, tchau. Everton. Até a próxima. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! São 17 horas e 1 minuto. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Em quais lances você acha que Edna Alves Batista errou no empate entre Ponte e Botafogo?
Arbitragem prejudicou a Macaca? Opine 971021493. Você escalaria Herbert no lugar de Maranhão na equipe titular do Guarani? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Com 1 a menos desde o primeiro tempo, Ponte segura o empate com o Botafogo no Moisés Lucarelli. Apesar da superação, Macaca segue na vice-lanterna da Série B. Edson Boaro criticou a arbitragem de Edna Alves Batista após polêmicas no empate contra a equipe de Ribeirão Preto. Sem vencer as 5 rodadas, Ponte volta a campo na próxima terça-feira contra o Cuiabá, novamente no Moisés Lucarelli. Atletas da Ponte Preta fizeram um protesto. Jogadores divulgaram nota nas redes sociais e torcedores entendem ou estendem faixas de protesto nas arquibancadas durante a partida. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Edson Boaro cita prejuízo com um pênalti não marcado e despista sobre permanência. Pautas do Guarani. Com tropeços de Brusque, Ituano e Paysandu, Guarani termina a 9ª rodada na liderança da Série C. Equipe alviverde volta a liderar uma competição após 3 anos. Substituídos contra o Amazonas, Emerson Barbosa e Maurício Antônio serão reavaliados pelo departamento médico. Defensores terão mais de uma semana de recuperação antes do próximo compromisso do Bugre. Após goleada sobre o Amazonas, Guarani deu 3 dias de folga ao elenco. Grupo Alviverde se reapresenta somente na próxima quinta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria oficializa pedido de mudança de horário contra o Caxias para fugir da Copa do Mundo. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Arrascaeta está fora da Copa do Mundo após nova lesão e vira baixa de última hora no Uruguai. Camisa 10 da seleção uruguaia será cortado do Mundial após sofrer lesão na panturrilha às vésperas da estreia no torneio. Arrascaeta passou por uma cirurgia na clavícula direita no início de maio, mas o corte para o Mundial tem relação com esta lesão na panturrilha. Pauta 2. Augusto Melo é expulso do Corinthians em votação realizada no Parque São Jorge na noite de ontem. O Conselho Deliberativo expulsou o ex-presidente do clube por tentativa de retomar o poder após o impeachment. Pauta 3. Roland Garros de 2026 já é o Grand Slam com mais vitórias brasileiras na história. Boas campanhas de João Fonseca em simples. Luísa Stephanie e Marcelo de Moliner nas duplas e triunfos de juvenis colocam a atual edição de Roland Garros como a mais vitoriosa da história do país. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:06. Pedro Piscinato
e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que ontem, após o apito final da Edna Alves Batista, eu consegui escutar as palavras do André Lima e também do Daniel Baianinho, os dois jogadores muito revoltados ali com a arbitragem, com o pênalti não marcado em cima do próprio Daniel Baianinho. Daqui a pouco, dentro do noticiário da Ponte Preta, eu vou trazer para os ouvintes da Rádio Bandeirantes o que disseram o André Lima e também o Daniel Baianinho. Pelo lado do Guarani, com o gol marcado no domingo na goleada diante do Amazonas, o Herbert se tornou vice-artilheiro da Série C, tem 4 gols na competição. Além disso, é o artilheiro do Guarani na temporada com 5 gols marcados em 2026, Batista. São 17h07, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda aí um joinha para nós e muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também você que está lá no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h11. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa
da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos então rapidamente para o Fala Galera de hoje e principalmente o Fala Galera da Macaca. Bom, em quais lances você acha que Edna Alves Batista errou no empate entre Ponte e Botafogo? A arbitragem prejudicou a Macaca? Claro que sim. Claro que sim. 2 lances capitais. Ela expulsou o Diego Tavares num lance onde ele deixa o braço no rosto do jogador da equipe do Botafogo. Deu amarelo, o VAR pediu revisão e ela acertou ao dar o vermelho. Mas quando que ela erra? Quando num lance muito parecido, braço deixado pelo jogador de Ribeirão Preto no rosto do menino Júlio, lateral direito da Ponte, e ela sequer falta dá. Ainda no lance da expulsão do Diego Tavares, ela deu falta e deu cartão amarelo. E depois o VAR pediu para ela mudar a cor para vermelho. Muito bem. Lance idêntico, ela que enxerga muito mal, dá essa impressão pelo menos, ou estava mal posicionada, não sei qual o motivo. Ela não deu falta, não deu amarelo, e aí o VAR, malandrão, já que ela não deu nada, segue o lance. Se ela tivesse dado a falta e o cartão amarelo, usando o mesmo critério que usou contra o Diego Tavares, certamente o VAR diria, dá uma olhada lá que acho que é lance típico para mudar de amarelo para vermelho. E ela nem falta deu. E o segundo erro capital, a jogada do Palácio, Sérgio Palácios, veio lá do Bragantino emprestado para a Ponte, atravessou o campo inteiro, parecia um caminhão desgovernado, ia fazer o gol do ano, o goleiro fez uma grande defesa e o Baianinho ia fazer o gol da Ponte no rebote. Ia fazer. E aí foi empurrado por trás, abalroado. E ela mandou seguir. O VAR malandrão. Ela não deu nada? Eu que vou arrumar para minha cabeça? Segue o jogo. VAR omisso e árbitra sem nenhum critério. Uma péssima arbitragem e prejudicou diretamente a Macaca. E agora, o Fala Galera do Guarani. Você escalaria Ebert, o artilheiro da equipe, na Série C do Campeonato Brasileiro, na equipe titular em lugar de Maranhão? Claro que eu escalaria. Aliás, não sei se alguém falou antes, e se falou tá tudo certo, mas eu venho falando há bastante tempo que o Guarani tem uma solução aí. Como tá muito bem o Cachoeira, como as beiradas estão bem servidas, e aí sai o Ebert, entra um jogador de meio campo, no caso o Isaac,
Agora o Herbert volta e volta fazendo gols e o Maranhão nada. Por que não manter o 4-4-2 com os dois da frente por uma dupla formada entre o Guilherme Cachoeira e o Herbert? Mas faz tempo que a gente vem falando isso. Então essa para mim é café pequeno. Essa é moleza. Claro que eu escalaria o Herbert mais centralizado e às vezes, quando estiver muito marcado, ele tem essa facilidade, caindo também pelas beiradas do campo ofensivo Batista. 17. Para a Ponte tem que ser o Edson Boaro como técnico, porque ele trabalha de graça. Diz aqui o ouvinte Nelson. Bem, o Edson Boaro está na mesma situação que todos no Majestoso. Não recebeu o salário e o Edson Boaro, o Edson Abobrão, Edson Boaro, Edson Abobrão. Ele está mais tempo sem receber. Eu lembro que nós até divulgamos aqui, né, que ele tinha saído praticamente da Ponte. Aí fez um acordo para dividir o que ele tinha para receber em parcelas. E ele estava há 11 meses sem receber. Então ele está até há mais tempo do que os jogadores que ele comandou no empate de ontem contra o Botafogo. Abraço para você, ouvinte, muito obrigado. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especialíssimo para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Em quais lances você achou que Edna Alves errou no empate entre Ponte e Botafogo? A arbitragem prejudicou a Macaca? Sim, prejudicou. E naquele lance do atleta do Botafogo contra o lateral direito da Ponte, houve o mesmo lance, a mesma gravidade da falta e a expulsão do Diogo Tavares. Então, nesse aspecto prejudicou. O jogador do Botafogo expulso. E no lance do Baianinho, não é? Eu fiquei com a impressão de pênalti. Então, a árbitra foi muito mal na partida de ontem, prejudicando a Macaca. Você escalaria Herbert no lugar de Maranhão na equipe titular? Olha, eu destaquei isso hoje nos Donos da Bola. É assim, ó. O Guarani, ele tem o melhor ataque do campeonato. A segunda melhor defesa. O Maranhão está jogando por algum motivo que nós não sabemos. A minha preferência é pelo Herbert, evidentemente. Mas com certeza tem uma explicação essa história da manutenção do Maranhão na equipe titular. Mas preferência pessoal. Não estou falando que o Hélio está errado, não. Né? Ele é o treinador. Mas eu acho que o Maranhão já recebeu todas as oportunidades necessárias e possíveis. E até agora não correspondeu, Batista. Ouvinte no ar. Batista. Tigrão. Concordo com você. Realmente a Edna fez uma péssima arbitragem. Mas na hora ali, depois do jogo, nós pontepretanos estamos sentindo a total abandono da diretoria com relação à querida Ponte Preta, amada por nós. Porque o Edson foi colocado ali para falar, né? Vai lá e dar uma desculpa e vamos embora. Ali era para ter gente da diretoria para reclamar, para falar. Porque esses caras que estão ali estão representando a Ponte Preta e a torcida, porque essa diretoria, esquece, ela não representa a Ponte Preta amada pela sua torcida. Edson da Boa Vista. 17:21, Breno Beretta e os seus destaques iniciais
Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola, né? O Fluminense do Piauí anunciou o Ricardo Rocha como consultor das categorias de base do clube. A gente bateu um papo com ele semana passada no lançamento do novo uniforme do Guarani, né? E ele agora é o novo consultor das categorias de base do Fluminense. E o Ceará, que demitiu o Mozart, está atrás do Hélio dos Anjos, técnico da equipe do Náutico. Poderá acertar com o Vozão para a sequência da temporada, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde aos amigos da Band, a toda a bancada. Ô, Batista, eu gostaria de uma informação, é a seguinte. Vamos imaginar que nesse caso aí a Ponte Preta, né, que foi lesada ontem pela arbitragem, entra com uma representação, eu não sei ao certo o nome, mas vai lá diante da federação, da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, sei lá, Federação Paulista, e faz uma queixa pela atuação do árbitro na partida. Eu quero saber o seguinte, acontece alguma coisa com esse árbitro? A gente sabe que a partida não vai ser anulada, não vai voltar, não vai ter nada disso. Mas eu gostaria de saber se esse árbitro ele sofre uma punição, ele, sei lá, tem a atenção dele chamada, ele entra numa geladeira, se acontece efetivamente alguma coisa com o árbitro, quando é comprovado que ele agiu com critérios diferentes, que ele, em suas atitudes, influenciou no resultado da partida ou coisa do tipo. Valeu, meus amigos, é Rodrigo do Jardim Garcia. Abraço, Rodrigo. Não vai acontecer nada. Isso aí a Ponte pode fazer e acho que deve fazer uma representação, porque realmente foi prejudicada, mas não vai acontecer nada. Já teve outras vezes que a Ponte foi prejudicada, fez lá um comunicado, foi lá, mandou um comunicado, e daí? O que aconteceu? Nada. Não acontece nada. Esses árbitros são imunes. Aí quando acontece alguma coisa, quando o negócio não tem como deixar de penalizar, dá uma geladeira aí de uma rodada. Fica aí uma rodada fora. É o máximo de pena que pode pegar uma arbitragem. Então é um negócio realmente escandaloso. A CBF parece que tem boa vontade em tentar resolver com a profissionalização da arbitragem, coisa que há muito tempo a CBF deveria já ter feito. Mas não fez, teve gestões absurdas aí ao longo do tempo. E agora o Samir Chaldi, que é mais jovem, um cara que tem uma cabeça, me parece, não conheço pessoalmente, né? Só de entrevistas, mas me parece que é um sujeito inteligente, tem boa vontade, já fez algumas coisas importantes, continua errando, continua cometendo erros absurdos, mas ele ainda está começando a sua gestão e já tomou essa iniciativa de profissionalizar a arbitragem. E aí, CH, o que você acha que pode acontecer se a Ponte fizer uma representação? É isso que o ouvinte quer saber. Não, você tem razão, é difícil acontecer alguma coisa, mas não pode ficar quieto, né, Batista? A Ponte tem que se manifestar, ela tem que se posicionar. Não sei se ela fará isso, mas eu faria. Porque o que aconteceu ontem, veja a partida do outro dia aí, do Palmeiras contra a Chapecoense. Uma vergonha, o árbitro foi para a geladeira. Minimamente, o time tem que se manifestar para que aconteça na prática alguma coisa. Vai voltar a partida? Vai acontecer novo jogo por isso? Claro que não, não vai.
Isso esqueça. Agora, essa diretoria da CBF me parece que quando faz a revisão dos lances reclamados, pelo menos a punição da arbitragem acontece, Batista. São 17h26.10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte, às terças, quintas e sábados, com buffet de comida japonesa. Curte comida japonesa? Então, lá no Ponto 10, pizzaria e restaurante, tem comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. Gosta, curte feijoada? Então, no Ponto 10, pizzaria e restaurante, tem feijoada. E no final de semana tem o saboroso churrasco. Curte churrasco? Então, no Ponto 10, pizzaria e restaurante, tem churrasco, com as carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma, geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo no melhor self-service de Campinas. O seu almoço fica ainda mais especial, com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com o pessoal do futebol, a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. São 17h29. Destaques do Guarani para o noticiário que vem logo na sequência, já em bebê. Bom, Batista, vou passar números importantes do Guarani, até porque o Guarani assumiu a liderança da Série C do Brasileiro, a rodada acabou ontem, também já projetar o próximo jogo e trazer a palavra do técnico Hélio Cizenando com detalhes importantes do que ele pensa a respeito do atual time do Guarani e em específico de alguns jogadores. 17h29, Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta, diz aí Pedrão. Batistão, a Macaca entrou em campo na noite de ontem, recebeu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas pouco antes dos jogadores da Ponte Preta subirem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli para fazer aquele trabalho de aquecimento pré-jogo, eles emitiram uma nota oficial, um comunicado via redes sociais. Todo o elenco da Ponte Preta postou essa nota oficial, esse comunicado, que eu vou ler aqui na íntegra para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder acompanhar aí também essa nota oficial postada pelo elenco da Ponte Preta, que diz o seguinte, abre aspas, hoje, parte dos atletas da Ponte Preta entrará em campo para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto sem ter recebido qualquer salário no ano de 2026. Ao longo da semana, fomos informados de que as pendências salariais seriam regularizadas. No entanto, houve apenas pagamentos parciais destinados a alguns funcionários, permanecendo diversos profissionais sem receber aquilo que lhes é devido. Ainda assim, entraremos em campo. Nossa postura não representa conformismo diante da situação. Pelo contrário, ela é fruto do respeito que temos pela Ponte Preta e por sua história que marca a trajetória deste clube no futebol brasileiro. Também é uma demonstração de respeito à profissão de cada trabalhador que faz o futebol acontecer diariamente, dentro e fora das quatro linhas. E, acima de tudo,
é uma demonstração de respeito à torcida, que acompanha, apoia e acredita neste clube, bem como a integridade da competição que disputamos. Hoje honraremos nosso compromisso profissional com seriedade, dedicação e dignidade. Da mesma forma, esperamos que os compromissos assumidos com os atletas e demais profissionais sejam igualmente honrados. Entraremos em campo por amor à camisa, respeito à instituição e responsabilidade com todos aqueles que fazem parte dessa história, mas o respeito deve existir em todas as direções. Campinas, 1 de junho de 2026, fechando as aspas aí dessa nota oficial emitida por todo o elenco da Ponte Preta. E agora falando um pouco sobre o time que foi a campo, a bola rolou às 7 horas da noite, o Edson Boar, o Edson Abobrão, foi quem comandou o time ontem à beira do campo, ele que deu os treinos durante toda a semana de preparação, até porque o Rodrigo Santana pediu desligamento na última segunda-feira, logo após a derrota para a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé, e aí na reapresentação na quarta-feira o Edson Boaro já assumiu ali os treinamentos, ele participava todos os dias com a comissão técnica do Rodrigo Santana, mas sem um treinador efetivo na Ponte Preta, o Edson Boaro quem dirigiu os treinamentos ali com a comissão técnica da Macaca, ele que conversava com os jogadores todos os dias, e na entrevista coletiva ele falou sobre como foi essa semana dele no comando dos treinamentos, esses contatos com os atletas, e explicou também a visão dele nessa partida de ontem, que terminou empatada 0-0 Ponte Preta e Botafogo. Isso é muito importante que você falou, mental dos jogadores, né? A gente sabe que a gente passa por uma dificuldade muito grande no extra-campo, mas nós conversamos bastante nesses 3, 4 treinamentos sobre isso, que nós temos que fazer a nossa parte. Os jogadores compraram a ideia, eu acho que eles foram fantásticos, né? Desde o primeiro treinamento que eu fiz, eles me acolheram muito bem, entenderam muito bem o propósito que nós desenhamos para esse jogo. Não esperávamos, logicamente, ficar com um jogador a menos, trabalhamos numa situação de 11, né, contra 11, mas depois tivemos que alterar a formação, mas sem abrir mão das 2 linhas de 4 nossa atrás que sustentou. Fizemos semana de treinamentos nesse sentido, de quando nós perdêssemos, não por expulsão, mas perdêssemos o Elvis e o Potker na marcação, nós tínhamos 2 linhas de 4 que poderia suprir isso. E acabou acontecendo, precisando das 2 linhas de 4 suportar a falta de um jogador. Mas eu estou muito feliz porque os jogadores entenderam o propósito, sabem que o momento é difícil e eu acho que nós temos que evoluir, andar para frente e eu tenho certeza que nós temos dias melhores aí pela frente. Ponte começou essa partida muito mal, não conseguia criar chances de gol, não conseguia levar perigo ao gol do Botafogo. Pelo contrário, era o Botafogo quem tinha a posse de bola na partida, era o Botafogo quem criava boas chances de gol. O Diogo Silva já começou a trabalhar desde o começo do jogo, como eu disse, o sistema ofensivo do Botafogo levando perigo ao gol da Macaca. E ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, o Diego Tavares acabou sendo expulso por acertar uma cotovelada no Patrick Bray, lateral esquerdo da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Quem nos acompanha pelo youtube.com vai poder ver imagens aí do lance da expulsão do Diego Tavares. Inicialmente, a Edna Batista apenas mostrou o cartão amarelo para o Diego Tavares, mas depois ela foi chamada ali para rever o lance na cabine do VAR e acabou trocando a cor do cartão, dando o cartão vermelho para o Diego Tavares, trocou ali, como eu disse, a cor do cartão. E um lance que eu acho que nesse lance não tem polêmica, não tem dúvidas. O Diego Tavares realmente acerta uma cotovelada no pescoço, ali perto do rosto do Patrick Bray. E como eu disse, acabou sendo expulso pela Edna Alves Batista após revisão no VAR. E o curioso que foi, depois da expulsão, a Ponte Preta parece que acordou para o jogo, os jogadores correram ainda mais, Ponte Preta conseguiu criar algumas jogadas pelas laterais, com o Potker caindo pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, o garoto Júlio fazendo alguns cruzamentos ainda no primeiro tempo, mas a Ponte Preta não conseguiu marcar, não conseguiu furar o bloqueio do Botafogo e na defesa o Diogo Silva também fechando o gol da Macaca. E aí no segundo tempo acontece um lance curioso.
o Kelvin, atacante, camisa 7 da equipe do Botafogo, acerta uma cotovelada no meio de campo, no pescoço, no rosto também do garoto Júlio, lateral direito da Ponte Preta. Só que dessa vez a Edna nem dá cartão para o Kelvin, também a gente não sabe, né, se ela foi chamada ou não pelo VAR para ir até a cabine. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver o lance aí, a cotovelada do Kelvin para cima do garoto Júlio. É um lance igualzinho, é o mesmo lance que ocasionou a expulsão do Diego Tavares. Aí o garoto Júlio é acertado por essa cotovelada do Kelvin, atacante do Botafogo, e como eu disse, diferente da ação que ela tomou no primeiro tempo, a Edna não dá nenhum cartão amarelo e também nem vai para a cabine do VAR. O VAR de ontem foi o Douglas Marques das Flores. A gente não sabe se o VAR não chamou ou se a Edna não quis ir, mas enfim, Ponte Preta, na minha opinião, foi prejudicada. O jogador do Botafogo, o Kelvin, merecia ter sido expulso, seguindo o critério que vinha sendo utilizado na partida. E aí, no decorrer do segundo tempo, o Diogo Silva continuou a fazer defesas importantes, impedindo que o Botafogo furasse a zaga da Ponte Preta. A Macaca conseguiu terminar a partida aí sem tomar gols, o que é muito bom, já que nas últimas 4 partidas a Ponte Preta havia sofrido 14 gols, estava como a pior defesa do campeonato. Mas na rodada do final de semana o América Mineiro ultrapassou a Ponte Preta. A Macaca agora tem a segunda pior defesa do campeonato, mas é claro que é um ponto importante, um ponto a ser destacado, a Ponte Preta ter passado um jogo sem sofrer gols. E o Edson Boaro também comentou isso na entrevista coletiva. Ele comentou sobre as alterações feitas por ele dentro ali da partida, a tática utilizada na saída do Potker e a entrada do Sérgio Palácios, e citou também essa importância aí de ter passado uma partida sem sofrer gols. Edson, boa noite. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você explicasse a estratégia utilizada para essa partida de hoje, como foi essa semana de trabalho, essa conversa sua com os jogadores e também as alterações no decorrer do jogo, a saída do Potker, por exemplo, para a entrada do Palácios, que quase fez um golaço. Queria que você explicasse como que você teve essas ideias, da onde surgiu essas táticas para essa partida de hoje. Na verdade, a entrada do Palácio foi uma necessidade, né? Pelo fato de nós estarmos com um jogador a menos e também um jogador descansado que entra. O Palácio é muito voluntarioso, né? Entrou do lado direito, no lugar ali onde o Júlio trabalha, adiantamos um pouquinho o Júlio e tiramos o Potker. Preferi, na situação de tirar o Elvis ou o Potker, eu preferi tirar o Potker para o Elvis ter um pouquinho mais de controle de bola, sabendo que com o Potker dificilmente nós meteríamos uma bola para o Potker fazer o gol. Com o jogador a menos era muito difícil, nós estamos muito, muito recuado. Então a permanência do Elvis no campo foi o fato do Elvis ter mais controle, segurar um pouco mais a bola, fazer a enfiada de bola do jogador que está mais descansado que entrou, né? Por causa do Baianinho, o próprio o Palácio que entrou, quase fez um gol. Então a estratégia foi mais ou menos pelo que a gente fez no treinamento. A ideia, logicamente, era começar com 11 e terminar com 11. Na necessidade, né, a gente teve que fazer essa alteração, mas suportaram muito bem, compraram a ideia do que a gente precisa fazer. Eu acho que nós tomamos, na verdade, nesses 4, 5 jogos, foram 4 jogos, né? Tomamos 19 gols, os últimos, né? E mesmo jogando com uma linha de 5. E a gente preferiu fazer 2 linhas de 4, fazendo o balanço, para que a gente pudesse também ter a força de sair também, não só de defender. A gente ter a nossa força um pouquinho mais na frente. Mas eu acho que foi uma necessidade, uma emergência, agora a minha entrada, né, como treinador nesses dias. E fico muito feliz pelo que foi conquistado o empate. Não tomamos gol, né? Mas eu acho que tem coisa pela frente, melhor pela frente, dias melhores aí pela frente, para que a gente possa conseguir pontos e tirar a Ponte Preta dessas últimas colocações. E aí, no final da segunda etapa, já nos acréscimos da partida, o lance mais polêmico, o lance que gerou muita reclamação por parte da Ponte Preta, o Sérgio Palácios, que, como eu fiz a pergunta para o técnico interino, o Edson Boaro, ele dá uma arrancada espetacular, sai lá da área de defesa da Ponte Preta, avança até a área do Botafogo e aí finaliza de perna direita, e no rebote o Daniel Baianinho vai tentar chegar para finalizar e aí acaba sendo derrubado, sendo empurrado pelo Pedrinho,
zagueiro da equipe do Botafogo, e a Edna, que não estava longe do lance, estava próximo ali à meia-lua da área de defesa do Botafogo, não marca o pênalti, manda o lance seguir, o VAR também, acredito que não tenha chamado ela, porque se chamasse ela iria até a cabine do VAR. O VAR é o Douglas Marques das Flores, e esse lance, claro, gerou muita reclamação por parte de todo mundo da Ponte Preta. O Edson Boaro, também os jogadores reclamaram muito dessa questão da Edna não ter ido nem à cabine do VAR rever o lance na cabine, rever o lance com mais calma. E na saída do gramado eu consegui conversar com o André Lima e também com o Daniel Baianinho, jogador que estava ali nesse lance polêmico, e vamos ouvir o que disseram o André Lima e também o Daniel Baianinho a respeito da arbitragem. O André Lima é um cara que sempre fala. Vamos tentar ouvir uma palavra do camisa número 8 da Ponte Preta, o André Lima. André, dá uma palavrinha aqui pra gente. Ponte Preta vinha de 4 derrotas consecutivas, consegue um empate. Você acha que, pela maneira que o jogo se desenhou, um jogador expulso no primeiro tempo, esse empate é bom pra Ponte Preta? Boa noite a todos. Eu acho que bom é a palavra, né? Não é ótimo porque, claro, que entramos para vencer, mesmo com 1 a menos, tivemos chance de sair com a vitória, mas, cara, é inadmissível o que tá acontecendo aqui nos últimos... Todos os jogos, para falar a verdade. Já teve pênalti em cima de mim, teve gol que o VAR tirou, aí teve pênalti que não foi e o VAR deu. Cara, é inadmissível, a CBF pode me banir, pode fazer o que quiser. Não podem vir aqui e assaltar mais a Ponte Preta, não pode. Isso aqui não existe, o que está acontecendo aqui. Não é a primeira, nem a terceira, nem é a 4ª vez, é a 5ª vez que acontece aqui. A Ponte Preta é gigante e não merece passar por isso. Não importa o que está acontecendo no extracampo, os problemas que a Ponte tem. Tem que respeitar a camisa da Ponte Preta, é muito gigante para vir aqui e operar todo o jogo. Se quiser me banir, dá 5, dá 10, dá até o final do campeonato. Eu tô aqui defendendo a camisa aqui que eu tô vestindo, que tá me ajudando, que tá botando comida no meu prato, e vamos até o final. E não existe, eu vou repetir, não existe o que estão fazendo aqui. Vamos até o final, contra tudo, todos, contra a CBF, contra quem for. Tá aí a palavra do André Lima, muito revoltado com a arbitragem corretamente. Agora a gente vê caminhando aqui o Elvis e também o Diogo Silva, um dos dois líderes aí desse elenco da Ponte Preta. Vamos ver se eles vão falar. O Daniel Baianinho falando. Elvis sentou o pau na arbitragem também. Fora de casa a gente é assaltado, cara. É inadmissível toda vez essa coisa. Pô, eu só falei pra ela, vai olhar. Pelo amor de Deus, eu quase me machuquei no lance ainda, tava inteiro na bola, o cara quase fode meu joelho, e toda vez é essa merda, mano. Pô, ninguém faz nada. Pô, é muito foda, toda vez. A arbitragem é a mesma coisa, velho. E hoje, mais uma vez, prejudicado. A gente sair daqui com 3 pontos. Suja. E mais uma vez, vamos prejudicar por causa dessa merda, essa arbitragem aí. Tá aí o Baianinho, jogador que sofreu o pênalti, muito revoltado, indignado com a arbitragem. O André Lima... Tá aí, conseguimos ouvir as palavras do André Lima e também do Daniel Baianinho. E aí na coletiva, após a partida, o Edson Boaro também comentou sobre a arbitragem e também sobre a questão do VAR. Sobre o pênalti, depois a gente vê as imagens, né? É bem claro o pênalti, né? E o que eu fico mais assustado é de que não vai nem olhar o VAR. Pelo menos num lance duvidoso, o VAR está para isso, para tirar dúvida. É só isso. Se ela pode ir lá e falar, não foi pênalti. Não, é pênalti. Então, mas não foi ver. Ou o VAR não chamou, ou ela não foi. Então, eu acho que o VAR veio para você não ser prejudicado. O VAR só veio no futebol para não prejudicar, não ter injustiça. E continuamos com injustiça ainda sobre isso. Tem que melhorar um pouquinho mais a qualidade do VAR, né? De quem comanda o VAR, para que essas coisas não possam acontecer. Eu acho assim que não chamar o VAR não chamar, isso que eu acho que eu fico mais indignado, né? Pode ir lá ver, não foi pênalti, beleza, tá tudo certo, vamos em frente, mas abrir mão de ver, a gente não aceita muito isso não. E essa partida também foi marcada por alguns protestos dos torcedores pontepretanos nas arquibancadas. Ainda no primeiro tempo do jogo, o pessoal ali da torcida jovem, no setor onde fica a torcida jovem, estenderam algumas faixas de protestos contra a diretoria da Ponte Preta. Faixas com os dizeres Fora Eberlin, Abdala omisso. Hoje o José Armando Abdala Júnior é o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Uma outra faixa também dizendo: estamos cansados de falsas promessas, fora Eberlin e fora Torrano.
As faixas, como eu disse, foram estendidas ali no setor da torcida jovem, depois no setor da geral também. Só que pouco tempo depois, em ambas as partes, os torcedores acenderam sinalizadores. E aí, é claro, a gente sabe que não é permitido acender sinalizadores nas arquibancadas. E aí, alguns policiais militares que estavam ali fazendo a segurança do jogo foram até onde estavam essas faixas e esses sinalizadores, pediram para os torcedores apagarem os sinalizadores e acabaram também recolhendo as faixas que estavam estendidas ali em protestos contra a diretoria pontepretana. Eu até separei um print também da súmula, do que a Edna Alves Batista relatou na súmula da partida a respeito dos sinalizadores. Ela não cita sobre as faixas, mas ela diz o seguinte: informo também que aos 43 minutos do primeiro tempo foram acesos sinalizadores no setor direcionado à torcida mandante. Porém, não houve qualquer impacto na partida, pois a mesma estava paralisada para uma cobrança de tiro de canto. Imediatamente, foi realizado anúncio no sistema de som do estádio e rapidamente resolvido pela polícia local. Isso foi o que a Edna Alves relatou na súmula da partida a respeito dos sinalizadores. Batista, vocês querem comentar a respeito dessa partida de ontem, sobre essas polêmicas, esses lances polêmicos? E depois eu volto para falar mais sobre o Edson Boaro. Na entrevista coletiva, ele falou ali também sobre uma possível permanência como técnico da Ponte Preta, e se vocês quiserem, daqui a pouco eu trago essa fala do Edson Boaro. Sim, eu quero ouvir os comentaristas, mas antes quero falar da Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Aroma das Ervas tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. E atenção para a seleção da Aroma das Ervas. Chimichurri, o camisa 10 das carnes na brasa. Churrasco, parrilha e costela. Lemon Pepper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Para carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batatas, petiscos e pães. Vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. Essa é a convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. aromadeservas.com.br. Acesse e saiba mais. E transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos lá, CH, sua opinião sobre a Ponte Preta, diz aí, CH. Bom, eu quero começar pelas manifestações e pelos sinalizadores. Eu achei extremamente estranho a Polícia Militar recolher as faixas. Eu acho que toda manifestação, desde que ela seja feita com
que não tem a violência, ela é legítima. Eu não estou falando do sinalizador. Polícia Militar tinha que ir lá, tirou o sinalizador, tá tudo certo. Mas por que tirou a faixa também? É legítima a manifestação do torcedor. Desde que não tenha quebra-quebra, não tenha violência. Então, não sei se alguém pode responder a respeito, mas eu acho que não é tarefa da Polícia Militar ficar tirando faixa de protesto nas arquibancadas. Não entendi. Seguindo, em relação à polêmica da arbitragem, é só assistir o jogo direitinho, com os replays, e rapidamente vocês vão perceber que no critério expulsão, né, o Tavares foi expulso de maneira correta, o jogador do Botafogo também, com um movimento muito parecido de braço, teria que ter sido expulso também. E se um chamou o VAR, por que no outro lance não chamou? Eu acho que a Ponte foi prejudicada. E no lance do Baianinho, eu quero dizer que eu fiquei com a impressão de pênalti. Porque no momento que o goleiro espalma para o lado direito dele, esquerdo de ataque, o Baianinho está chegando e houve um empurrão nas costas do Baianinho. Que também a árbitra não foi para o VAR, eu não consigo entender isso. De qualquer maneira, na minha opinião, a Ponte foi prejudicada. E sobre o jogo, aliás, eu tenho que falar das substituições também. Todas as substituições feitas pelo Boaro foram circunstanciais. Essa é a verdade. Porque ele não faria, normalmente, as substituições que fez no segundo tempo. O problema é que o Botafogo estava vindo para cima da Ponte e, melhor do que perder, empata o jogo, tranca todo mundo lá atrás. Né? Jogadores cansados, aquela coisa toda, e foi uma estratégia que ele adotou. Não é que funcionou, mas pelo menos a Ponte não sofreu gol. E outro detalhe, se o menino ali capricha um pouco mais, poderia ter vencido a partida com um homem a menos. Então, o Edson, para mim, tem que continuar. É a solução mais barata e inteligente nesse momento, pelas circunstâncias gerais, não é? O Edson conhece e veja só como é fácil de entender. Fácil de entender. O Edson Boaro, ele está vivendo o mesmo problema que os jogadores da Ponte estão vivendo. Então, partindo, né, um pedido dele, um treinamento com um ponto mais de afinco, uma concentração, ele consegue ter uma opinião, sabe, dominante perante o grupo de jogadores. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não acho o Edson Boaro uma sumidade como treinador. Ele tá no começo da carreira dele, essa coisa toda, mas eu gostei do comportamento do time. Eu acho que o time correu uma barbaridade. E a torcida tem que ter muito respeito por isso. Muito respeito. Porque jogar sem receber precisa ser muito profissional. Muito mesmo. E para fechar meu comentário, eu quero dizer sobre o público baixo do estádio ontem na partida contra o Botafogo. Segunda-feira é complicado, início de mês, aquela coisa, o dinheiro ainda não caiu na conta. Tudo isso é verdade. Mas eu tenho percebido nas redes sociais uma campanha para o torcedor não ir para o campo. Não ir para o campo está favorecendo o adversário e está prejudicando os jogadores que estão correndo sem receber. Quem não está pagando, quem não consegue pagar, né? Quem não acha uma alternativa, e essa alternativa não é a opção dos jogadores. Então a torcida tem que ficar do lado do time, dos jogadores que estão ali representando a Ponte. Deixar de ir para o estádio é um erro gravíssimo. Eu não estou falando de condição, porque o jogo é tarde, eu estou falando em condições normais. É uma campanha que não resolve o problema da Ponte. Não resolve. Aquilo, por exemplo, que foi feito nas arquibancadas é legítimo. Manifestação, cada um com a sua opinião. Agora, deixar de ir no estádio é um grande erro e eu, se fosse torcedor, não faria isso, Batista. 17h55 e você, Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão, Ponte Preta para você comentar. Bom, Batista, falar um pouquinho então da Ponte, quero voltar um pouquinho também ao jogo de ontem, né?
Eu acho que a gente só não pode misturar as coisas. E o que é misturar as coisas? Veja, a Ponte foi prejudicada sim pela arbitragem. Isso é indiscutível. Isso é absolutamente claro e não dá nem para contestar. Agora, como foi o jogo da Ponte? Aí é uma outra história. Quem esteve mais próximo da vitória, se destacarmos aqui os melhores momentos da partida. Fazendo um recorte do goleiro que mais trabalhou, das chances criadas e neutralizadas em alguns momentos pela defesa da Ponte. E em outros momentos, chances criadas e desperdiçadas pela imperícia e pela falta de qualidade do ataque do Botafogo, que também não faz gol em ninguém. Fosse um time com melhor senso de aproveitamento, e talvez a Ponte tivesse amargado mais uma derrota com 3 gols de diferença ou mais. Tal foi o domínio, o controle do jogo e a grande quantidade de oportunidades criadas pelo Botafogo. Então, uma coisa é o jogo jogado sem levar em consideração a arbitragem. Outra coisa é o jogo jogado e aí a gente tendo que dar relevo a erros graves de arbitragem. Mas o Botafogo foi melhor do que a Ponte. E tem que se dizer aqui também que a correta expulsão do Diego Tavares por parte da arbitragem, uma expulsão infantil e irresponsável num lance de meio de campo do Diego Tavares, também arrebentou com o time da Ponte. Porque enquanto os dois times jogavam com 11 jogadores em cada uma de suas formações, a Ponte já não conseguia dominar o Botafogo. O Botafogo tinha criado as oportunidades e poderia ter feito 2-0, pelo menos, até 10 minutos do primeiro tempo. E lembrando que o Diego Tavares foi expulso aos 31. Depois dos 20, 25 minutos, a Ponte começou a equilibrar o jogo, mas sem criar nenhuma situação realmente desconfortável para a equipe de Ribeirão Preto. Aí vem a expulsão, os jogadores da Ponte se unem mais ainda, com uma intensidade impressionante, aí conseguiram equilibrar para valer a partida. E terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo volta e empreende novamente nos primeiros minutos uma blitz impiedosa para cima da Ponte. E aí perdeu gols em profusão e também apareceu com destaque a defesa da Ponte e o seu goleiro, rechaçando lances de praticamente gol certo do Botafogo. Então o Botafogo foi melhor. Aí a Ponte foi equilibrando e o que a gente destaca e dá total relevo na atuação da Macaca? Sem dúvida nenhuma, claro, o espírito de luta mais uma vez. O time começou meio lento, primeiro tempo, e também comecinho do segundo tempo, depois ajustou, meio sem intensidade, mas na maior parte da partida, o time da Ponte lutou uma barbaridade, correu demais e correu com 1 a menos, com um desgaste físico desumano. E não colheu um bom resultado. Poderia ter feito os 3 pontos, já que o Botafogo criou tanto e perdeu tanto, a Ponte poderia ter vencido o jogo. Não venceu. Mas aí entra a arbitragem que atrapalhou os planos da equipe do Edson. É isso que aconteceu na partida. O Botafogo melhor, mas ia prevalecer o famosíssimo e incontestável quem não faz, toma. E o Botafogo não fez e ia tomar um gol de pênalti, porque se ela dá o pênalti claro, ela é a Edna Alves Batista. Se ela dá o pênalti claríssimo em cima do Baianinho, a probabilidade da Ponte fazer o gol era muito grande. Então, essa é a história do jogo. E eu destaco aqui, mais uma vez, a hombridade
e o profissionalismo dos jogadores da Ponte, que inferiorizados numericamente e contra um adversário que estava jogando melhor, eles se superaram na entrega física e não foi bom, mas foi o melhor resultado das 5 últimas partidas. Primeiro porque a Ponte nas 4 anteriores perdeu e tomou 14 gols. E ontem empatou e não tomou nenhum gol. Tudo bem que o Botafogo perdeu muito gol. Então, não foi de todo ruim, apesar da Ponte ainda estar acorrentada à penúltima colocação no campeonato. 18-1, Pedro Piscinato seguindo com a Macaca. Falando a respeito do novo treinador aí da Ponte Preta, a gente sabe, o Rodrigo Santana entregou o cargo à diretoria na segunda-feira da semana passada, preferiu deixar o comando técnico da Ponte Preta, depois acabou acertando com o Amazonas, enfim, já estreou pela equipe no último domingo, acabou perdendo para o Guarani. E aí na última semana a Ponte Preta, o departamento de futebol da Macaca foi ao mercado buscando algum treinador para assumir a Macaca nesse momento difícil dentro e fora de campo. Ficou muito próximo, muito perto da Ponte Preta acertar com o Márcio Zanardi. O único entrave já no final das negociações foi a questão financeira, até porque o Márcio Zanardi pediu para a diretoria uma garantia que a Ponte Preta acertaria parte dos salários atrasados com o elenco e, é claro, uma garantia também para ele e para a comissão técnica. Por isso, o negócio não pôde ser concluído. O Danilo, ex-jogador que passou pelo Corinthians, também passou pelo São Paulo, foi um nome também que entrou na pauta da diretoria ponte pretana, mas ontem à noite o Danilo acabou sendo anunciado e apresentado pelo Uberlândia, time que vai disputar a Série D, está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2026, e é bem provável que, se a Ponte Preta não conseguir até os próximos dias contratar um novo treinador, eu acho, na minha opinião, acho que o Edson Boaro vai seguir até o final da Série B. Ontem, o Vinícius Abarca, nosso repórter aqui da TV Bandeirantes, questionou o Edson Boaro se ele já pensa nessa possibilidade de assumir a Ponte Preta para a sequência da temporada, qual a opinião dele a respeito desse assunto, e vamos ver o que disse o Edson Abobrão. Edson, boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você respondeu ali que não teve nenhuma conversa, não teve nenhum combinado em você ser efetivado no cargo para a sequência da temporada, mas eu queria saber de você, se dependesse do Edson, você toparia assumir a Ponte para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, é uma pergunta difícil. É lógico que eu tenho o maior prazer de estar na Ponte Preta como treinador. Eu acho que eu cheguei na Ponte Preta com 15 anos, né? Como atleta, saí daqui com 24 anos. Eu, na verdade, eu nunca programei muito a minha vida, né? Cheguei em seleção, cheguei aqui na Ponte Preta, que eu passei no teste com 15 anos, depois fui para o times grandes, Corinthians, Palmeiras, enfim. Cheguei em seleção de base, cheguei em seleção brasileira, mas se eu falar para você, desde quando eu era pequeno, com 15 anos, quando eu vim fazer teste na Ponte Preta, eu falei, pô, você pensava em ser jogador de futebol? Nunca pensei nisso. Então, eu sempre fui assim, deixa as coisas acontecer, naturalmente. Não sou eu que vou decidir isso, né? Logicamente vou estar junto para decidir isso, mas eu primeiro preciso saber da aceitação disso, né? Do interesse disso. Porque isso é um planejamento do clube. O clube passa por uma dificuldade agora financeira. Acredito que foi uma decisão acertada de ter escolhido um funcionário do clube. Poderia ter sido João Brigatti também, poderia ser Nenê Santana, que estava aqui já conhece jogadores. Aconteceu de eu ser escolhido, então, como seria outro, também teria feito a mesma situação. Agora, depende do que a diretoria pensa, a gente, não sei se a gente vai ter uma conversa sobre isso, eu não tenho nenhuma referência em relação a isso. Então, também não estou preocupado com isso também não. Tá? Eu acho que o que a diretoria resolver, a gente vai acatar e ver o que é melhor para mim e para a Ponte Preta também. E aí, Batistão, manteria Edson Boaro no comando da Ponte Preta para a sequência da Série B? Com certeza, Edson Boaro disse aí, né? Chegou com 15 anos na Ponte e saiu com 24. Ele conhece tudo
do estádio Moisés Tucarelli. Ele tem o DNA da Ponte. Claro, ele jogou bastante tempo no Corinthians, jogou 2 temporadas. Ele saiu da Ponte, foi para o Corinthians, ficou até 89. Aí foi para o Palmeiras e ficou até o final de 1990. O Edson Boaro viajou para o México com a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo, mas ele se machucou no segundo jogo da fase de grupos e aí cedeu a vaga para o Josimar. Josimar acabou sendo, depois, na sequência, o titular com a contusão do Edson Boaro. Ele foi um dos maiores laterais do lado direito que o Brasil produziu. Então ele tem conhecimento de futebol e como treinador ele demonstra muita qualidade. Eu conheço o Edson Boaro há muito tempo. Conversei diversas vezes com ele. E ele tem profundidade na matéria, porque não é todo jogador que tem o conhecimento, mas o Edson Boaro tem conhecimento. E a Ponte tem aí uma trajetória de revelação de treinadores. Foi assim, até coincidentemente, também com 2 laterais. O Jair Pisserni e o Nelson Batista. O Nelson Batista deu uns passos assim meio que início de carreira no São Bento, mas foi projetado efetivamente pela Ponte Preta. Mas lá para trás o Cilinho também começou como treinador na Ponte. Então por que não dar oportunidade? Por exemplo, estava falando aí em Danilo. O que o Danilo pode fazer de melhor para a Ponte do que o Edson Boaro? E responde. Ninguém consegue responder, porque o Danilo não tem nenhuma afinidade com a Ponte. Ah, mas ele foi campeão do mundo pelo Corinthians e pelo São Paulo. É verdade, como jogador. Agora, como treinador, o que é que ele fez como treinador para merecer uma oportunidade na Ponte? Nem o Rodrigo Santana, a bem da verdade, não era para ser treinador da Ponte. Pela história da Ponte, por tudo aquilo que representa. Ah, mas a Ponte está passando aí por uma série de dificuldades. Olha, a história ninguém apaga. O nome da Ponte é muito forte no cenário esportivo brasileiro. Está passando por uma fase terrível, talvez uma das piores da sua história, mas ninguém apaga a história e ninguém apaga o peso da camisa da Associação Atlética Ponte Preta. Então a Ponte deu oportunidade para o Rodrigo Santana, ele fracassou miseravelmente. E por que não pode dar oportunidade para o Edson Boaro? Ele tem conhecimento, ele tem identificação com a Ponte, está na mesma situação que os jogadores sem receber salário. Aí vem um treinador de fora até entender o que é Ponte, o que é que está se passando na Ponte. Já terminou o primeiro turno e a Ponte estará dentro do lamaçal, dentro do atoleiro, com dificuldade imensa para sair de lá. Então deixa o Edson Boaro, ele demonstrou que tem qualidade, o time melhorou com ele. Para começar, já não tomou gol, né? Porque o Rodrigo Santana é o tipo do treinador chama-gol. Tomou 3 contra o São Bernardo, tomou 4 contra a equipe do Londrina, tomou mais 4 contra o CRB. Ou seja, aí veio aqui com o Amazonas, tomou 5 do Guarani. O treinador chama gol. Então já estancou essa sangria. Mérito do treinador, porque o time é o mesmo. Mudou alguma peça no time da Ponte? O time é o mesmo. Então é competência do treinador. E por pouco não vence a partida. Ele fez uma alteração inteligente. Eu gosto de treinador assim. Talvez o Edson Boaro traz isso. Mesmo que talvez ele não admita, mas está lá dentro da mente dele o técnico Cilinho, que gostava de fazer essas alterações diferentonas. Ele tirou um centroavante e colocou um zagueiro. E por pouco o zagueiro
que saiu lá de trás, o Palácios, Sérgio Palácios, que veio lá do Red Bull Bragantino. É grandão, espigado, pernas longas. E ele veio naquela passada, escapou de um, de dois, bateu bem para fazer o gol. O goleiro fez um milagre. E aí o Baianinho ia fazer o gol e foi por trás, chargeado dentro da área. Pênalti não marcado pela Edna. 1,95 m tem o Sérgio Palácios. O gol, ele vinha para fazer o gol. Se o zagueiro não chega sujando o jogo dele, ele faria o gol. Ele estava na trajetória da bola. Então foi uma alteração inteligente. A maioria dos treinadores faz a alteração do óbvio. Tira um atacante, coloca outro atacante. Tira um meia, coloca outro meia. O que o Edson Barro fez? Ele tirou um centroavante, o Potker, para colocar um zagueiro. Muita gente ficou sem entender. O que esse cara está fazendo? Eu já vi o Cilinho fazer isso. Era técnico do América de Rio Preto e fez isso contra a Ponte Preta, num jogo diante da Ponte Preta. E naquela oportunidade deu certo, o América ganhou o jogo lá em São José do Rio Preto, lá no estádio Mário Alves de Mendonça. Então, talvez, né, o Edson Boaro traz isso lá dentro dos calabouços da sua memória, essa atitude que o Cilinho tinha de fazer essas alterações que surpreende o adversário. Porque se é para fazer uma alteração, tirando atacante, colocando atacante, eu vou lá e faço, que não sou treinador. Pô, isso aí é o óbvio do óbvio. Qualquer um faz. Você faz. Você mesmo aí. Você vai lá, senta no banco, você faz também. Agora, fazer o diferente, fazer aquilo que vai surpreender o seu antagonista, aí poucos têm essa capacidade, porque é necessário ter talento para isso, é necessário ter conhecimento e ousadia. E o Edson Boaro teve isso. Então, para que trazer um treinador pagando aí um salário exorbitante que a Ponte não tem condição de pagar? E aí depois o cara vai sair daqui e ainda vai colocar de novo a Ponte na justiça, mais um aí, né? Para arrumar um processo contra a Ponte no futuro. Então deixa o Edson Boaro, que tem identificação, tem qualidade, e ele vai tirar a Ponte desse lamaçal, pode ter certeza. E só para completar, gostei daquilo que disse o André Lima. Bateu no peito, falou inclusive que pode ser que a CBF, se quiser, pode puni-lo, 1, 2, 5 jogos ou tirá-lo do campeonato. Mas ele falou aquilo que tinha que ser falado. Então, as verdades que nesse país muitas vezes são crucificadas, são atacadas, porque é um país onde a mentira tem mais valor do que a verdade. Então, é muito bom ouvir um jogador tendo essa atitude. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, no fechamento de mais uma rodada, jogando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Botafogo empataram pelo placar de 0-0. Portanto, está encerrada a 11ª rodada e com a classificação de momento, tendo o Sport na liderança com 22 pontos. O Vila Nova é o segundo também com 22. Terceiro colocado é o São Bernardo com 21 pontos. A Macaca fecha a rodada na 19ª colocação com 8 pontos. O Lanterna é o América com 3. O Avaí entra na zona do rebaixamento com 10 pontos. Quem sai momentaneamente é o Botafogo, 16º colocado também com 10 pontos. Atenção para os jogos da próxima rodada. Lembrando que a Série B não para durante a Copa do Mundo. A 12ª rodada começa na sexta-feira com o Operário e Juventude. Prossegue no sábado com Criciúma e Londrina. No domingo teremos CRB e São Bernardo, Vila Nova e Botafogo na segunda-feira. Segunda-feira, América Mineiro e Atlético Goianiense. Na terça-feira, Macaca volta a campo, 7h no Moisés Lucarelli contra o Cuiabá. A rodada prossegue ainda com Náutico e Fortaleza, Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino, além de Sport e Atlético. Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, Barra e Brusque empataram por 2-2 no fechamento da rodada. Com o resultado, o Guarani termina a rodada na liderança da competição com 18 pontos. Mesma pontuação do Brusque, ambos com 5 vitórias, mas no saldo de gols o Bugre tem 13 contra 6 do Brusque. O G8 é fechado ainda por Paysandu, Ituano, Caxias, Inter de Limeira e Floresta. Nesse momento, os grupos da segunda fase. No grupo 2, Guarani, Ituano, Caxias e Amazonas. No outro grupo, Brusque, Paysandu, Inter de Limeira e Floresta. Jogos da próxima rodada. No próximo fim de semana não haverá rodada. O Guarani volta a campo apenas no sábado, dia 13. Em princípio, este jogo ainda mantido para as 4h. Lembrando que nesta mesma data tem a estreia do Brasil às 7h. No dia 13, portanto, o Guarani recebe o Caxias, mais um jogo em casa do Bugre. Para fechar, Brasil, que estreia na Copa do Mundo, como eu disse, no dia 13 o Brasil fará sua estreia contra a seleção de Marrocos. Terá na sequência ainda o Haiti no dia 19, 9h30. E no dia 24, às 7h, encara a Escócia. Lembrando que o Brasil está no grupo C e os 2 primeiros avançam à próxima fase da Copa do Mundo, que começa oficialmente no dia 11. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h20, chance extra tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica muito mais fácil acertar aquela aposta. Afinal, você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim. Você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80. Ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se o palpite bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim, pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com confiança.
Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Bandeirantes. Informações do Guarani. Breno Beretta chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, falando a respeito do Bugre, né? O Guarani ainda está de folga, são 3 dias de folga que os jogadores receberam da diretoria depois da boa vitória, 5-0 sobre a equipe do Amazonas, foi no último domingo, e a gente vai repercutir agora a entrevista do técnico Hélio Cizenando. Eu separei alguns trechos importantes em que ele fala sobre jogadores importantes também, para a gente debater junto com os comentaristas e começar a projetar o time que vai enfrentar a equipe do Caxias no dia 13 no Brinco. O Carlos Eduardo, eu comecei a trabalhar com o Carlos Eduardo em 2021. O Carlos Eduardo era um camisa 10 de origem lá, jogou na base como 10. E ele jogou para mim 22, 23, 24, 25, como um médio que se diz, né, no futebol moderno, né? Um cara que faz o box-to-box muito pelo lado contrário, lado esquerdo. Ele ajuda bem a questão defensiva, né, cobertura de laterais, e é obrigado a chegar na frente também, porque ele tem aquele chute poderosíssimo. Então a briga minha com ele é quantos sprint ele dá, quantas vezes ele pisou na área, quantos chutes ele deu no gol, como ele tem um organismo bem acima da média, né? Então tem tido sucesso. Eu, nesse período que eu estou com o Carlos Eduardo, para mim, aqui ele é o melhor momento dele. Assim, está bem confiante, né? Tenho visto ele muito bem mesmo, acho que está nos ajudando bastante também. Eu acho que a ideia do Isaac é o controle de jogo, né? O Isaac tem um eu bola muito bom, né? O futebol, quem gosta do futebol bem jogado, o Isaac entrega muito isso pra gente, o controle de bola, né? Ele é um pouco diferente do Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo faz o corredor um pouco mais, anda um pouco mais do que ele, mas o que eu espero, o que eu gosto das minhas equipes é esse controle de bola, e o Isaac me entrega bastante isso, né? O eu bola dele é muito bom. O dia que funciona, o dia que ele controla bem as jogadas ali, facilita bastante a vida do João Paulo. Tanto ele como o Carlos Eduardo, né? O Farias por trás, que tem um bom passe, né? Facilita bem a vida do João Paulo também. E eu também não faço o João Paulo vir tanto para trás, tem que marcar, eu deixo o João Paulo mais próximo do Maranhão ali também. Maurício Antônio pediu no final do primeiro tempo, sentiu o adutor ali, né? Não quis arriscar, voltar para acarretar uma lesão maior, e por isso que teve a troca. Casou muito bem, né? Ele é diferente, ele do Jonathan, né? Eles têm feito grandes jogos, mas acho que ali a gente está bem servido. Ali ainda tem o Donato, ainda tem o Rafael, que eu confio bastante, são jogadores de confiança nossa. Eu acho que ali o miolo de zaga está bem servido. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? É o segundo jogo que o Guarani consegue construir uma goleada como essa de 5-0, porque o Guarani cria muito e nesses 2 jogos o Guarani soube aproveitar bem a oportunidade, né? Em cima disso você vem trabalhando, imagino, muito durante a semana, porque no início do campeonato você foi cobrado por isso, né? Que o Guarani não fazia os gols e agora a bola vem entrando. Queria que você falasse desse bom desempenho e também do grupo que você tem nas mãos. Por quê? Porque a maioria dos jogadores que você está colocando, você colocou o Herbert, ele foi muito bem, você colocou o Renan, foi muito bem, e são jogadores todos que têm condições de ser titulares, né? Eu queria que você falasse como deixar todo mundo motivado também. A gente observa muito o dia a dia, né, Beretta? O trabalho deles, né? Gente, hoje nós fomos eficientes de novo, né? Logo na segunda bola parada, né? Enalteceu o trabalho do Henrique aí, que faz a parte ofensiva de bola parada, com ele, né? Já mais uma vez que saiu mais um gol, assim, do trabalho que ele faz da parte ofensiva. Eu fui com mais com a defensiva, ele está cuidando da parte ofensiva. Como é que a gente é uma parte coletiva dentro do campo, na comissão também tem isso aí. Em relação aos atletas, né, a gente vê o trabalho deles dia a dia, né? A gente conversa, a gente motiva, joga 11, né? Mas a gente trabalha muito todo mundo e a gente sempre coloca aquele que vem no dia a dia se destacando bastante, né? O trabalho é muito intenso no nosso dia a dia, né? Essa semana foi muito top, principalmente em relação à transição, está melhorando bastante. Que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Andar para frente,
Então acho que hoje fomos eficientes, aproveitamos a chance e quando você sai na frente, a probabilidade de você ganhar um jogo também é maior. Boa noite, Hélio, tudo bom? Diego Linardo da TV Bandeirantes. Eu queria saber na lateral direita, para você, como que foi o Rian hoje no jogo contra o Amazonas, visto que ele estreou pelo Guarani contra o Barra e agora ele ganhou mais minutagem, se ele acirra a disputa pelo setor. O Rian vem trabalhando, né? Um dos meninos, ele é bem agressivo na marcação, tem coisas para ser corrigido, como a gente ficou corrigindo ele o tempo inteiro, porque é jovem também, né? Mas ele é mais agressivo do que os outros, diferente. Está num momento bom também, né? E vamos continuar trabalhando, continuar corrigindo ele, como a gente tem corrigido também o Inayan, que às vezes tem jogado também, e está corrigindo o Ian também, para ter todos à disposição e melhorar. Às vezes tem alguma relação individual que a gente tem que estar falando direto e o trabalho com esses três tem sido isso aí. Eu acho que, como eu trabalhei muito tempo em outra equipe, mas eu trabalhei bastante tempo, quando você vai, no seu dia a dia, você vai vendo, né, o treino a treino, que o negócio está andando, que eles estão fazendo, que eles estão ouvindo, que eles estão conversando, que eles estão se cobrando, então a gente sempre tem um pensamento positivo que vai funcionar, né? Até tinha falado para eles, né? Essa semana o que eles fizeram, principalmente as transições ofensivas que ocorreu nos trabalhos, né? E a cobrança deles, um falando com o outro, a gente vem preparado para isso, né? O que aconteceu lá atrás, eu não quero passar de novo, né? Ninguém quer, mas faz parte do futebol, né? Mas eu tenho que aproveitar bem o meu dia a dia aqui com eles, né? Melhorar o nível de treino, o nível de trabalho, né? Melhorar também a questão da humildade, né? O jogo de futebol você só ganha se todo mundo correr um pelo outro, né? Não tem ego para ninguém, se tiver ego não ganha, então acho que isso que eu tenho que valorizar. Não dá nem para você... Eu não tinha, quando eu trabalhava lá, não tinha essa proporção de trabalhar no Guarani, na Ponte, nem ser treinador profissional. Naquela época era outra época, era formar os garotos bem, estava entrando no meio, né? Tinha acabado de sair da faculdade e dava aula em escola também, tinha 2 colégios particulares que eu dava aula, então a correria é grande e não pensava nisso não. Pensava em formar bem os atletas, estava entrando no meio do futebol, onde eu passei 8 anos ali estudando futebol, acho que foi muito importante. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando, né? Falou sobre assuntos muito importantes durante a entrevista coletiva, especificamente sobre jogadores. Inicialmente ele falou sobre o Carlos Eduardo. Vou até relembrar aquela primeira entrevista exclusiva que eu fiz com o Hélio Cizenando. Eu toquei no assunto perguntando, o Carlos Eduardo que você indicou aqui pro Guarani, ele joga mais como meia ou como segundo volante? Ele falou, como camisa 10 ele não sabe jogar. O negócio dele é como segundo volante. E ele até explicou detalhadamente durante a entrevista coletiva que no início, quando ele pegou o Carlos Eduardo, ele atuava como meia. E foi o próprio Hélio que recuou um pouco o Carlos Eduardo. E daí ele até citou, para quem não conseguiu entender, o que seria o box to box. Seria de área a área. Porque o Carlos Eduardo vai na área defensiva pegar a bola dos zagueiros e vai até a área do adversário, e ele gosta que o Carlos Eduardo pise na área, como ele falou, né? E também tem o chute muito forte, então o Carlos Eduardo ele ajuda nas duas situações, tanto na marcação, principalmente das laterais, como citou o Hélio Cizenando, e ele ajuda lá na frente também o João Paulo. E até para o João Paulo não marcar, e aí eu vou entrar no Isaac, ele citou a importância para ele, Hélio Cizenando, do Isaac, que o Isaac também ora está na marcação e ora está ajudando o João Paulo. Então, como Carlos Eduardo, Isaac e também o William Farias estão na marcação, não necessitam que o João Paulo se desgaste tanto na marcação e que ele fique mais para puxar um contra-ataque e ajudar o Cachoeira, ajudar os outros atacantes, o próprio Maranhão que está por ali, ou mesmo os laterais quando os laterais subirem. E o Hélio Cizenando explicou a respeito das transições também, porque, segundo ele, na semana que antecedeu o jogo diante do Amazonas, ele treinou muito transições, principalmente as transições ofensivas. E aí ele deu destaque em bolas paradas também.
O Henrique, que é o auxiliar dele, ele até citou, como a gente não acompanha os treinamentos que são fechados, ele disse o seguinte, olha, quero dar destaque para o Henrique, porque o Henrique é quem cuida das bolas paradas ofensivas, e ele, Hélio Cizenando, cuida das bolas paradas defensivas no Guarani. Ele divide os treinamentos. Então o Hélio tem hoje, é claro, o grupo nas mãos e ele tá tendo opções que estão entrando bem. O Renan Castro entrou no lugar do Emerson no começo do jogo, a gente nem sentiu que houve uma mudança, porque o Renan Castro foi muito bem na lateral esquerda. O Cauã Jesus, quando entrou, foi muito bem também, ora como segundo volante, ora na armação das jogadas. O Herbert, para mim, foi bem melhor do que o Maranhão. Ele é o vice-artilheiro da Série C do Brasileiro, tem 4 gols marcados e ele é o artilheiro do Guarani na competição, tá pedindo passagem também. Então o Hélio Cizenando tem 2 semanas para tentar recuperar os jogadores que estão hoje no departamento médico, né? O Maurício Antônio saiu sentindo uma contusão muscular, o Emerson saiu depois de uma dividida no tornozelo, ele sentiu, e a reapresentação na quinta-feira. Quem sabe o Hélio Cizenando possa contar com todo o elenco para o jogo diante do Caxias. Caxias que tem o Marcelo Cabo, que já foi treinador do Guarani, é um treinador experiente, né? É um técnico que conhece bem, conhece de acesso, tá brigando no G8 da competição com o Caxias também. O ano passado o Caxias classificou em primeiro, mas não era o Marcelo Cabo o treinador. E tem o Farney Coelho, que conhece tudo do Guarani, é o executivo da equipe do Caxias. Inclusive semana que vem nós vamos bater um papo com os dois, tanto com o Marcelo Cabo quanto com o Farney Coelho, para falar a respeito desse jogo importantíssimo do Guarani. Reapresentação na quinta-feira à tarde. No sábado, Guarani deve marcar um jogo treino para o Hélio Cizenando dar uma olhada e uma movimentada nos jogadores que não vêm atuando muito com a camisa do Guarani, dar uma rodagem maior. O jogo está marcado para o dia 13, diante do Caxias, sábado, às 4 da tarde, só que muito provavelmente eu tenho a informação que deve ser antecipado para as 11 horas da manhã, Batista. São 18 horas e 33 minutos, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e o noticiário do Guarani para você comentar aqui na Rádio Bandeirantes. Diz aí, Tigrão. Não, boa entrevista do Hélio Cizenando. Alguns jogadores vêm crescendo de produção e aí tem indiscutivelmente o dedo do treinador, o trabalho do treinador, encontrando novas funções, como é o caso, por exemplo, do Isaac. Agora, essa questão aí do artilheiro da equipe na Série C, que é o Herbert, tá na hora, né, já, do Hélio. E não adianta essa conversa aí de não, mas tá ganhando, não mexe. Não, mexe sim. Se tiver perspectiva de melhorar mais, tem que melhorar mais. E o Herbert tá provado aí, ó. Entrou e já meteu o gol. Entra um pedacinho de jogo e vai pra rede. Então, se é o 4-4-2 que ele vai usar predominantemente, tá no momento aí de pensar em Cachoeira e Herbert no ataque, com os 4 do meio, com Isaac, com o William Farias, com a presença do próprio João Paulo e do Carlos Eduardo, que é meia, né? Ele veio como volante, porque é intenso, porque marca muito. E falou, esse cara é meia, pô. Toda vez que ele chega perto, eu nem sabia que ele lá no começo de carreira, em 2021, 22, que ele era meia. Não sabia disso, não. Eu vejo o que eu tô vendo dentro do campo. Esse cara não é volante. Ele chega na frente, cabeça erguida, toca, sai no vazio para receber, chuta em gol, bate falta, ô louco. Meia. Ah, mas ele ajuda muito, como ele tem muito vigor físico e tem uma boa saída de bola, ele rende mais como segundo volante. Concordo. Mas a partir do momento que você tem um segundo volante e ele pode ser o terceiro / segundo meia, excelente. Tudo isso daí são variações que o Guarani vai sofrendo, vai praticando, melhor dizendo,
ao longo do campeonato. E aí, claro que é a visão de jogo, né? A leitura de jogo que tem o seu atual treinador. E para você, CH, tá aí o noticiário do Guarani para você comentar. O Hélio, para mim, está fazendo um trabalho muito consistente, de muita coerência, né? Eu tenho as minhas preferências, mas quando você tem um trabalho como está sendo feito, é muito difícil você contestar, né? Eu já explanei aqui mais de 100 vezes que no meu time o Maranhão não joga. Isso é uma opinião própria, porque as chances que ele tem recebido aí, ele não está correspondendo faz tempo, não é? Mas por algum motivo o treinador insiste com o jogador. Eu acho que o Hélio não é louco e nem cego, não é? Ele está vendo o que está sendo produzido ou aquilo que não está produzindo. E a todo momento que é provocado, ele diz o seguinte, ele enfatiza a intensidade do trabalho nos treinamentos. Eu, como não assisto, eu não posso dizer que está certo ou que está errado. Eu estou trazendo aqui, não é, informações que o próprio técnico está dando. E até agora, o que o Hélio tem feito tem agradado. No começo ele estava meio titubeante, porque as dúvidas eram muito grandes. Hoje só tem uma dúvida ou dois, e eu até acho que o Rian vai ganhar corpo e vai continuar como lateral direito titular. A única discussão nesse time do Guarani é no posicionamento do Maranhão. Ou jogar com o Isaac ou o Cauã Jesus, ou com outro jogador. O restante, o time está praticamente montado. Hoje o Guarani tem uma espinha dorsal. O treinador foi testando esse, aquele, e é natural porque é um jogador de cada estado, de cada time. E para você construir uma equipe defensivamente sólida e eficiente no ataque, você precisa de tempo, não é? E esse tempo veio e o Hélio está mostrando, pelo menos para mim, que está no caminho certo. Se vai subir ou não, eu não sei. Mas até agora, o que o Hélio tem feito tem tido muita coerência e eu gosto do trabalho dele e das escolhas também, até aquelas que eu não faria da mesma maneira. São 18h38. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí é só preparar do seu jeito, né? Assada, frita ou cozida. De que maneira você gosta mais, hein? Fala aí pra gente. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. E você vai encontrar os produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali bem ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, aí tem estacionamento coberto no local. E tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa ali com a Americana e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ô, Breno, o Guarani está mudando o jogo para domingo às 11 da manhã ou sábado mesmo, no dia do jogo às 11 da manhã. Quer dizer, mudando, né?
o Guarani faz o pedido para a CBF. A CBF é a dona da tabela, dona da competição. Pode ser que aceite o pedido ou não, mas é para sábado de manhã ou domingo de manhã. É sábado, 11 da manhã, Batista, só o horário mudando. Foi até o Frontini que me falou isso, né? Ele falou depois do jogo no último domingo, né? Ele falou, olha, a CBF já sinalizou que deve mudar esse jogo para 11 da manhã. E pra gente, ok, porque é melhor do que 4 da tarde, que tem muita gente, provavelmente vai estar indo para bares, se reunindo para o jogo da Seleção Brasileira 4 da tarde, e não iria para o jogo do Guarani. Mas às 11 da manhã, dá para tranquilamente, acabou o jogo, depois se prepara para o jogo da Seleção Brasileira durante o período da noite. Então, deve ser no sábado, 11 da manhã, Batista. Tem aquele negócio, né, CH, já comentamos aqui várias vezes. Jogo às 11 da manhã. Primeiro que o jogador tem que tomar café no café da manhã tem que comer frango. Tem que comer carboidrato, né? Macarrão, hein? Comer macarrão, frango. frango. E tem também a questão, se tiver um dia quente, meio-dia sol a pino. Então tem o ganho, que é a questão da torcida, mas tem também esses pontos aí negativos, né, CH? Sem dúvida, Batista, você muda completamente o seu comportamento alimentar, né? Até 2 dias antes. É complicado tudo isso, não é? O calor, que normalmente aqui no Brasil a gente sofre muito nesse horário, nesse momento a temperatura está um pouco mais amena, mas em alguns dias tem feito bastante calor nesse horário. Agora tem o benefício para poder receber a torcida. Eu faria da mesma maneira. Vai ser ruim para o Guarani? Vai, mas vai ser ruim também para o adversário. Os dois times têm que se habituar com outro tipo de alimentação, com outros horários, mexe no sono do atleta. Mas mesmo assim, se não fosse nesta temperatura, fosse, por exemplo, em janeiro, fevereiro, aí eu não faria isso. Mas o calor não deve prejudicar o comportamento dos jogadores, Batista. E você, Tigrão, prefere jogar às 4 e correr o risco de ter um público menor ou jogar às 11 da manhã tendo um público maior? Ô Tigrão. Alô, Tigrão. E aí? Vem um corte aí, Batista. Repita, por favor. Você prefere jogar às 4 da tarde, tendo um público menor, correndo o risco, né, de ter um público menor, porque o jogo da seleção é 19. Sim. Jogando às 4, às 18 já acabou tudo, né? Todo mundo pode ir para casa assistir o jogo da seleção. Ou prefere jogar às 11 da manhã, e aí tem essa questão negativa, tem que comer macarrão às 7 da manhã, meio-dia só a pino. O que é que você prefere? Eu acho que nesse caso, por ser uma estreia da seleção na Copa do Mundo, que eu preferiria mudar o jogo para as 11 da manhã. Faz a programação direitinho, porque eu vou falar para o seu negócio. Quando for 3 horas, 4 horas, está todo mundo no jogo, pré-jogo, cobertura, Rádio Bandeirantes lá, pessoal batendo um churrasquinho. Eu acho que não vai dar legal. Aí sai todo mundo correndo do estádio, podemos ter acidente, e pessoal abusando da velocidade dos automóveis. Eu acho que 11 horas, 1h30, tá todo mundo indo para casa, almoça, ou já começa a fazer lá um esquenta pro jogo, sabadão. Eu acho que não vai ficar legal. 4 horas, vai atropelar. Então eu não gosto dessa mudança na programação de alimentação, na fisiologia e tudo mais, na nutrição. Mas eu acho que, nesse caso, nem deveria ter sido marcado o jogo se fosse uma confederação que tivesse pelo menos um cara competente lá dentro. Um só, que tivesse voz ativa. Chegasse e falasse, não, suspende a rodada. Agora, as coisas na CBF são feitas para contrariar o bom senso. Eles têm orgasmo em profusão em cometer burrices. Então, mais uma burrice. Para ela ser menor, que seja às 11 da manhã. Ô Batista,
Oi, bebê. Só um detalhe, eu acho importante esse detalhe. Os treinos do Guarani, desde quando o Hélio Cizenando chegou, são pela manhã e são treinos longos. Ou seja, os jogadores estão muito acostumados, até mesmo nesses treinamentos com bola ou mesmo jogos treino, em atuar nesse horário, num horário muito parecido como esse. Quinta-feira, por exemplo, é reapresentação, esporadicamente é no período da tarde, mas 90% dos treinos do Hélio são pela manhã, então eu acho que os jogadores não vão sentir tanto essa situação. Ouvinte André Yoshida, de Santos. Batista, olha que benção. Furou o pneu e eu estou sem macaco, esperando o guincho e ouvindo a Bandeirantes. Foi um prazer te encontrar na festa do uniforme do Guarani. Manda um abraço pro meu pai, Dr. Shizuo Yoshida. André Yoshida, que coisa, hein? Não tem macaco. Essa é terrível. Essa é terrível. Porque se não tem um macaco, aí fica complicado. Furou o pneu, não tem o que fazer, né? A menos que... Esse negócio de macaco é engraçado, rapaz. Tem umas árvores ali altas, ali uma quadra abaixo da onde residia, né, até quando esteve entre a gente, a minha mãezinha. Tem umas árvores altas, bem altas. E aí os caras botaram um monte de placas assim nos troncos das árvores, mas à altura do olho. Favor não alimentar os macacos. Árvore grande. O que o gaiato faz? Tá lá, pô. É só ir lá pra ver. Na Zé Gabeta, ali no Jardim dos Oliveiras, ali divisa com a Vila Georgina. Ali onde tem uma empresa que trabalha com gesso. Um pouquinho para baixo da casa da minha mãe, ali onde eu fui criado depois dos 11 anos de idade. E aí é o seguinte, favor não alimentar os macacos. Árvore grande, o que o sujeito faz? Olha para cima, para ver os macacos. Aí tem um monte de macaco, mas macaco mecânico, macaco de trocar pneu, que não presta mais, pendurado nas árvores. Mas o cara... Tanta coisa útil pro cara fazer na vida, mas penduraram uns 8 ou 10 macacos que não funcionam mais lá no alto das árvores. E põe a placa, não alimente os macacos. Quando o cara olha pra cima, é macaco de trocar pneu. É cada uma, hein? Não, tem aquela história, né, que aconteceu igual aconteceu aqui com o André Yoshida. O cara tava andando por uma estrada e furou o pneu. E ele tava sem o macaco. E aí vinha vindo, ele fazia 1 hora ou mais que ele estava parado, vinha vindo um carro e ele parou. Aí ele perguntou pro cara, escuta, você tem um macaco para me emprestar? E o cara falou, olha, eu não tenho, mas você tá vendo aquele morro lá em cima, tá vendo lá? Lá tem uma casinha, tem um cara que tem um macaco. E normalmente ele empresta o macaco, mas você quando chegar lá, ele vai te dar uma lição de moral, ele vai te xingar bastante, porque ele é um cara muito irritado e ele é grande, você não consegue fazer nada com ele. Aí o cara, tá bom, aí o cara que parou foi embora, e aí ele pegou e começou a subir, né? E sobe e tal, veja o que é a questão mental, veja a questão mental. E aí durante a caminhada ele ia pensando, bom, vou chegar lá, olha, é o seguinte, furou o pneu e tal, não tem um macaco, você pode me emprestar um macaco? E aí ele vai dizer, pô, mas que sujeito irresponsável é você, pô, não carrega um macaco, que coisa absurda. E aí anda mais um pouco e aí ele pensa de novo, eu vou chegar lá, vou bater na porta e tal, Aí ele vai sair, o cara é irritado, eu vou pedir um macaco e aí ele vai me dar lição de moral, o que será que ele vai me falar? Ele vai me xingar. Com certeza ele vai me xingar. E anda mais um pouco. E aquilo foi fervendo na mente dele. Aí quando ele chegou na porta, ele bateu na porta, o cara abriu. Quando o cara apareceu, ele falou, enfia o seu macaco, eu não preciso mais desse macaco, pô. Saiu e voltou pro carro. Deus do céu. Ele criou o próprio inimigo dentro da cabeça dele.
até chegar lá para pedir um macaco lá pro sujeito que foi pintado como um demônio, né? Emprestaria o macaco, humana. mas acabaria com ele. É a mente humana. Põe o Zé Arnaldo de novo aí, por favor. Deus do céu. Ô Zé, prazer ouvir a sua voz novamente. Parabéns para você aí no céu. Hoje é dia 2 de junho. Hoje é aniversário de nascimento, se estivesse aqui entre nós, mas espiritualmente está, do Zé Arnaldo. Não sei se vocês já tinham registrado isso, mas como botaram o Zé aí agora, eu me lembrei. E também é aniversário de José Henrique Semedo, também completando aniversário hoje. Nosso companheiro da Crônica, trabalhou com a gente tantos anos. Também um grande abraço para o Semedo, vida longa e saúde para Zé Henrique Semedo e para Zé Arnaldo no céu, que agora está curado, está tudo bem, está só curtindo o paraíso, mas hoje, se estivesse aqui o Zé, estaria dando com moderação e parcimônia um tapa no beiço para comemorar mais um aniversário nesse tempo que é contado aqui na Terra. Não é o tempo da eternidade, onde o relógio é diferente e o calendário foi rasgado. É isso aí, abraço pro Zé Arnaldo, quem teve uma trajetória de realizações e bondade nessa terra, não morre nunca, sempre será lembrado. E um abraço também pro Semedo, feliz aniversário, saúde, que é mais importante. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h54. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região e, claro, também em Campinas. Acesse agora para saber mais
rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe. José Carlos Taquaral. Você não acha que Júnior Rocha seria um bom técnico para a Ponte Preta, que estava no Primavera? Ele joga para frente, eu sempre gostei dele. O que vocês acham? Bom, Júnior Rocha, CH, o ouvinte está perguntando, querendo saber a opinião para dirigir tecnicamente a Ponte. O que você acha? Eu acho que não é o momento de contratar técnico nenhum. Eu continuaria com Edson Boaro. Evidentemente, o técnico em questão aí é um bom treinador. Mas a Ponte, como você explanou aí, eu concordo 100%, não era de gastar esse dinheiro. Quem sabe dos problemas, quem está vivendo os problemas da Ponte é o próprio Edson Boaro. Então ele tem patente para poder falar com os jogadores. Então eu não o contrataria nesse momento. E você, Tigrão, contrataria Júnior Rocha? Não. Já passou pelo futebol de Campinas, pelo Guarani, não foi bem, aliás foi muito mal. Acho até que tem qualidades, mas em Campinas não deu certo. Mas porque não deu certo no Guarani, não vai dar certo na Ponte? Não é isso que eu estou querendo dizer. É que o Edson, na palestra, uma frase dele faz o time correr um pouco mais. Corram com a dor que vocês estão sentindo, porque eu sinto a mesma dor que vocês. Pronto, o time já corre. E o Júnior Rocha depois vira mais um processo trabalhista. Tá louco! Tudo isso para ver o combinado do Ancelotti. Lebrão tá se referindo, né, à mudança de horário do jogo do Guarani para ver o combinado do Ancelotti. Isso é bom, hein? Se não fosse Copa do Mundo, fosse Copa América, Copa das Confederações, ou amistoso. Eu vou falar pra você, o torcedor do Guarani, da Ponte, eles são tão fanáticos, eles amam tanto os seus respectivos clubes, que eu vou falar pra você, ele nem lembraria que tem seleção brasileira. Aí podia jogar às 18 também, não tem problema nenhum. Agora, o que muda, ô Lebrão, é que eu entendi o que você quis dizer. É que é Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo mobiliza todo mundo, né? Até o cara que não gosta de futebol se veste. Eu uma vez vi, como é que chama aquela trombeta lá que os caras tocavam lá na África do Sul? Lá, Vuvuzela. Batista. Vuvuzela? Então, o cara que nunca chutou uma bola, você pergunta em que time que o Pelé jogou, ele fala Jabaquara. Você pergunta se o Garrincha era atacante ou defensor, ele fala que era gandula. Ele não sabe nada de futebol. Se o Rivelino era destro ou canhoto, ele fala que o Rivelino era destro. Sabe nada. Na Copa do Mundo eu peguei o cara que eu conheço. Tudo enrolado com a bandeira, boné verde e amarelo, pintou a cara metade verde, metade amarelo e tocando vuvuzela. Então a Copa do Mundo é outro mundo. Só por isso que a gente sugeriu aqui. Aliás, eu nunca vi tanto oba-oba em torno de uma seleção, mas nunca, desde quando acompanho futebol, e faz tempo, hein? Nunca vi o que está acontecendo. Pô, ontem os caras interrompiam, algumas emissoras aí, a programação para mostrar o avião levantando voo. Mas o que significa o avião levantando voo? Meu Deus! Ah lá, já ligou o motor do lado direito. Agora ligou o motor do lado esquerdo. Aí, baita de um oba-oba em cima da companhia aérea, que estava lá com a logo estampada e o avião não é dela. O avião é da África do Sul, que tinha lá
uma cabine de passageiros compatível com aquilo. Ah, mas adesivo aqui para fazer o oba-oba. Aí vai fazer a convocação, 3 horas de festa. Ficamos aqui esperando, o Batista ficou com o traseiro quadrado aí, sentado, esperando a convocação e não saía. Quase que acaba o programa e não sai. A convocação que era às 17 horas, veio sair perto das 19. E oba-oba, e festa, e manda os caras do Rio para Teresópolis, que dá para ir a pé. Vamos de helicóptero. Sim, rosca uma hélice lá numa pedra daquela lá, já acaba a festa de todo mundo. Pô, sobe com um ônibus confortável. Não, helicóptero desce no centro. Olha, mas tá demais. Aí a roupa que os caras viajaram tava a mais pra comissão de frente da Mangueira do que propriamente uma roupa de viagem pra ir pra Copa do Mundo. Eu nunca vi nada igual. Olha aí. Parece passista, pô. Olha isso. Tá no vídeo aí pra quem tá no YouTube. Pô, tinha cara que tava... Olha, tá demais, hein? Cuidado com os excessos, que água demais mata a planta. Ô Tigrão, o Brasil embarcou ontem à noite e aí eu vi um vídeo que a própria CBF postou, já estava de noite, por volta das 9 horas da noite, o Rafinha, atacante da seleção, estava embarcando de óculos de sol. 9 horas da noite, Tigrão. Tá desse jeito. Eu quero ver que aqueles marroquinos de 500 metros de altura, os caras calçam número 60. A hora que o Rafinha vier com esse negócio de passar o pezinho em cima da bola, ele vai estrear lá em New Jersey, ele vai tomar uma sarrafada, ele vai cair lá no Texas. Ele vai cair. Então precisa um pouco mais de concentração no jogo. E vai fazer 6 treinos, hein? E o Neymar ontem, para entrar no avião, tava mancando, tá? E teve câmera na escada lá no finger. Ah, minha Nossa Senhora. Eu tô preocupado, hein? Que horror! Eu tô preocupado. Eu tô achando que tá muita... Ih, o Ancelotti tá fazendo mais merchan do que o Milton Neves. Na melhor fase. Tá muito oba-oba. Futebol, véspera de Copa do Mundo, tem que fechar todo mundo. Eu me lembro de uma foto emblemática da Copa de 58. A seleção concentrou, sabe aonde? E é uma cidade linda, em Poços de Caldas. Você sabe como que os caras estavam voltando para depois pegar o rumo do aeroporto e ir para a Suécia? De trem. Tá lá o Pelé sentado num banco de madeira na estação de trem, esperando chegar a hora, ninguém em volta, o Pelé e os demais. E aí chega o trem e eles viajam, sabe, chega lá, não tinha nem camisa para jogar. O Paulo Machado de Carvalho teve que sair procurar camisa no comércio lá em Estocolmo, porque a Suécia queria jogar de amarelo e o Brasil não levou a camisa azul. Aí ele jogou uma lá, que era a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Vamos com essa, os caras entraram, meteram um chocolate de 5-2 na final. Mas de trem, sabe? O hotel, beliche. Pô, hoje tem que ser classe executiva. Mostraram um avião por dentro, tinha uma poltrona lá que ela era maior do que o dormitório que eu durmo aqui em casa. Em 2. Tinha 3 banheiros. Tinha banheira de hidromassagem. Pô, tá demais, hein? Tá demais. O cardápio individual. Cada um pede o seu. Um garçom pra cada um. Ô, velho, onde é que nós estamos, hein? Eu quero ver a hora que a bola rolar contra Marrocos. Claro que eu vou torcer pro Brasil. Eu só tô dando esse depoimento aqui de preocupação. Jamais torcerei contra o meu país. Mas se tomar uma sapatada, eu quero ver como é que vai ser a coletiva para explicar aquilo que vai acontecer em campo. E eu torço para dar Brasil 12-0. Mas tá demais, hein? Tá demais. E tudo que é demais, às vezes, atrapalha totalmente. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas.
Tema 1. Arrascaeta está fora da Copa do Mundo após nova lesão e vira baixa de última hora da seleção do Uruguai. Camisa 10 será cortado do Mundial após sofrer uma lesão na panturrilha às vésperas da estreia do torneio. Arrascaeta passou recentemente por uma cirurgia na clavícula direita. Foi no início de maio, mas não tem nada a ver com o corte. O corte é por causa dessa contusão na panturrilha. Falta 2. Augusto Melo é expulso do Corinthians em votação realizada no Parque São Jorge na noite de ontem. O Conselho Deliberativo do clube expulsou o ex-presidente por tentativa de retornar ao poder após o impeachment. Falta 3. Roland Garros, já de 2026, já é o Grand Slam com mais vitórias brasileiras na história. Boas campanhas de João Fonseca em simples. Luísa Stephanie e Marcelo Demolinier nas duplas e os triunfos de juvenis colocam a atual edição de Roland Garros como a mais vitoriosa da história do Brasil. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje, hein? Eu quero falar do João Fonseca, que infelizmente hoje à tarde acabou sendo derrotado por 3-0 por um tcheco, acho que é Mandžukić. Bom, enfim, um tcheco lá comprido meteu 3-0 no João, que tá de parabéns. É um menino, tem 19 anos, tem muito para amadurecer, mas sem dúvida ele é uma realidade. O João Fonseca perdeu hoje, caiu, né, em relação a Roland Garros, mas sem dúvida o talento dele é reconhecido pelos principais tenistas. Ele só eliminou o Djokovic, só isso, né, nesse Roland Garros. Então, parabéns a ele. Está fazendo uma campanha maravilhosa, mas hoje, infelizmente, perdeu e está eliminado, Batista. Jakub Mensik é o nome do tcheco que ganhou do brasileiro. Esse tcheco, sou eu agora? Isso, vai lá, Tigrão. Esse tcheco, ele tem 20 anos e ele é considerado o maior fenômeno dos últimos 20 anos do tênis mundial. Então, não pensem, um tcheco que ninguém conhece, John Bronchitti. Não é isso, não. Ele vem acumulando vitórias, era um jogo duríssimo, 2 jovens, o cara tem uma envergadura, ele vai buscar a bola a voo. Bola alta, bola no chão, é impressionante. E ele é um fenômeno. Guardem bem esse nome, ele muito rapidamente estará aí no topo dos tenistas mundiais. Nesse ranking que é formado aí, número 1 até o número 800. Ele é muito bom de bola. E o confronto foi considerado o confronto dos jogos, o confronto do torneio de Roland Garros, do Grand Slam. Por quê? Porque também o brasileiro já é considerado pela imprensa especializada mundial como um fenômeno. Então era o encontro dos 2 novos grandes jogadores surgindo, muito jovens ainda, e criando uma expectativa realmente de que eles estejam frente a frente em muitas finais de Grand Slam daqui para frente. Então, não perdeu o João Fonseca para qualquer um, não. E eu tô com o CH nessa. Ele tá de parabéns. Eliminar o Djokovic de virada, algo que não acontecia, acho que desde 2011 que ele não tomava uma virada, não é para qualquer um. Tá de parabéns o tênis brasileiro e sem frescura, né? Sem classe executiva e avião pintado, tá lá, João Fonseca. Vai lá devagarzinho e está representando o nosso país com muito talento e dignidade. João Fonseca levou um 3-0, parciais de 6-4, 6-3 e 7-6.
E você, bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Arrascaeta, que é um dos principais jogadores hoje em atividade no futebol brasileiro, de camisa 10. Infelizmente, a gente tem poucos para dizer que a gente não tem nenhum, né? E o Arrascaeta é o principal camisa 10 na atualidade do futebol brasileiro. E ele fora da Copa do Mundo é uma grande perda para a Copa do Mundo e principalmente para a seleção uruguaia, porque o Marcelo Bielsa contava com ele sofreu uma lesão na panturrilha, foi durante a preparação para a Copa do Mundo, tá fora do torneio, e é claro que para ele é algo muito ruim, né? Um jogador que atuou tão bem pelo Flamengo nessas últimas temporadas, tinha a esperança de chegar bem no Mundial com a seleção do Uruguai, e ele que fez uma cirurgia recente na clavícula direita, foi realizada no meio do mês de maio, né? Não tem nada a ver um problema com o outro, mas ele já estava pronto para poder voltar e disputar a Copa do Mundo. É uma pena, vai ter que achar um substituto, Marcelo Bielsa. O Uruguai vai fazer a estreia no Mundial contra a Arábia Saudita no dia 15 de junho em Miami. Tem na chave ainda Espanha e Cabo Verde, mas é claro que deixa a seleção uruguaia muito mais frágil e enfraquecida sem o Arrascaeta, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. Ontem, segunda-feira, estádio Moisés Lucarelli, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo teve 2 expulsões. A arbitragem foi da Edna Alves Batista. 2 jogadores da Ponte foram expulsos, Diego Tavares e também o Luiz Felipe, público de 2.046 torcedores para uma renda de um pouco mais de R$49 mil. A Ponte Preta ontem do técnico Edson Boara com Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva, depois o Everton e Danilo Barcelos, depois Kevson, André Lima, Tarek, depois Léo Gomes e Elvis, Diego Tavares, William Pottinger, depois Palácios, David da Hora, depois Baianinho. O Botafogo do técnico Cláudio Tencati com Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, Wallace Vilar e Patrick Bray, Leandro Maciel, Morelli, Rafael Gava, Zé Hugo, Igor e Kelvin. Cartões amarelos para André Lima, Baianinho e Pottinger da Ponte, Leandro Maciel e Wallace do Botafogo. E como eu disse, os amarelados, que foram estes, os jogadores que foram expulsos, Diego Tavares e Luiz Felipe. Esta foi a ficha técnica do jogo Ponte Preta e Botafogo, ontem à noite, Série B do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:16 Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos, para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. E a loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Fale com Nivaldão. Nivaldão, grande pescador. E as filhas, a Flávia e a Letícia. Nivaldão e as filhas que comandam a loja Logos Materiais Elétricos. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrantes da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Olha, Batista, graças a Deus aquele técnico saiu da Ponte, viu? Ele assumiu o Amazonas, eu acho que ele gosta de levar goleada, né? Porque 5-0 pro Guarani. Nos últimos jogos da Ponte Preta foi só goleada também no comando dele. E a respeito do jogo ontem, a Ponte foi guerreira, mas foi roubada também, né? Porque aquilo lá foi pênalti, caramba. E outra, onde que estava esse Palácios aí que não colocavam para jogar? Meu Deus do céu, ele entrou de outro gás no time. Abraço. Abraço, mais um. Ô Tigrão, boa noite. Marcelo de Barão Geraldo. Eu tava ouvindo você falar do oba-oba aí da seleção, rapaz. Eu me lembrei aqui, eu fiz Senai em 1986, na formatura do Senai, e a gente treinava para cantar o hino nacional toda semana. E uma professora para ensinar a gente. Se a gente errasse o plural, ela mandava parar e começava tudo de novo. Aí hoje, velho, quem que foi cantar lá? Alcione Belo. Meu Deus do céu, o circo dos horrores, né? É pouco oba-oba, não? Alcione e Belo. Aí deu no que deu, né? Eu vou falar pra você. Tá esquisito esse negócio aí, viu? Pô, eu também sou desse tempo aí, né?
Sou até anterior a isso. Pô, o professor entrava na sala de aula, a gente levantava e ficava em posição de sentido, pô. E todo dia cantava o hino nacional. E entrava em fila, de mãos dadas. E na hora de sair da sala também, em fila e de mãos dadas. Não importa se era menino com menina. Não, eram crianças, mãos dadas. Depois dispersava lá no pátio. Ai que beleza. Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Os nossos peitos. Pô, eu não tinha ouvido isso aí, cara. Agora que eu ouvi. Desafia os nossos peitos. Ainda só faltava outro falar. O sutiã verde e amarelo tá seguro. Ô, Tigrão, você que é um cidadão já adiantado em anos, muito experiente. Não, anos não. Você algum dia na sua vida imaginou que ia acontecer um negócio desse ou não? Deus eu do não. céu. Eu fiquei com vergonha. Vergonha. É um reflexo do país. Tá tudo levado da breca. Ouvinte no ar. Boa noite. Aqui é César de Barão Geraldo, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô Tigrão, e o pior que não vamos se empolgar muito não, que aquele avião ali era do Mick Jagger, viu? Olha lá, hein? A seleção já não é tudo isso. Ainda pega um avião que era do Mick Jagger ainda, que é dos Rolling Stones. Sei não, hein? É muito fuzuê pra tentar empolgar, porque não tá empolgando ninguém. E o Mick Jagger, toda vez que ele vai, é bucha, hein? O talismã dele, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tô achando muito trovão e pouca chuva. Batistão, dizem que esse avião da seleção brasileira foi utilizado pelo Mick Jagger. Pé frio dos infernos. Na turnê dos Rolling Stones em 2022. Prevejo dificuldades. Qual é o ouvinte que mandou a mensagem? Sidão Chaveiro. Ô Sidão, abraço pra você, muito obrigado, hein? Depois manda o endereço, né? Da sua loja. Como é que fala? O chaveiro é o quê? Uma loja? É loja, né? Uma loja. Manda aí o endereço aí, né? Quando a gente precisar, nós vamos lá comparecer. Quando tiver que fazer uma chave, o Sidão já favorece, não é? Abraço pra você, muito obrigado. Ô Batista. Um abraço, Sidão. Oi. Bom, é melhor o avião que transportou o Mick Jagger, com todo o respeito aqui, que é muito triste, do que o avião da Lamia, né? Essa foi ruim, hein, Tigrão? Vai que, né? Vai que, né? Essa foi terrível, hein? Que horror! Zé, o Batista tá querendo que você convide ele pra festa, viu, Zé? Tá muito fúnebre, hein, Tigrão? Isso não é bom, hein? E agora na lata. Responde na lata. CBF afasta árbitro e VAR de Palmeiras e Chapecoense. Felipe Fernandes e Antônio Magno protagonizaram polêmica nos acréscimos envolvendo a anulação de um gol da equipe catarinense. E aí, decisão de afastar a dupla foi correta? Começo com você, Breno Beretta. Para mim foi correta, Batista. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Corretíssima. Garfaram a Chapecoense. E você, CH? Correto. Eu sigo com você, CH. Já nos Estados Unidos, Carlo Ancelotti opinou sobre favoritismo na Copa do Mundo. Abre aspas para o italiano. Contente, feliz,
motivado e animado. Tentarei fazer o melhor. Essa Copa do Mundo não tem favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes. Fecha aspas, disse o treinador. E aí você concorda com a declaração do comandante da seleção brasileira? Não. A seleção brasileira não é favorita, mas a França é. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Não, eu não concordo, não. Não concordo, não. Eu acho que a seleção brasileira não ser favorita tá correto. Mas ele não disse que ela não é favorita. Ela disse que não tem favoritos. Como que não tem, pô? França, Espanha. Dá um tempo, pô. Tem time fortíssimo aí, montadíssimo, muito melhor preparado que a seleção brasileira. Não concordo, não. E você, Breno Beretta? Ele está tentando ser político. Eu também não concordo, porque tem seleções favoritas. Depois que ele foi jantar na casa do Luciano Huck com a Angélica, eu acho que ele ficou mais político ainda. Qual time brasileiro termina em alta essa, digamos, primeira parte do calendário? E qual termina em baixa? Porque agora tem uma parada, né, devido à Copa do Mundo, e volta só depois que terminar a competição. Eu vou com você, Tigrão. Cite um de cada. Palmeiras em alta, Grêmio em baixa. E você, Bebê? Palmeiras em alta e eu acho que o Vasco em baixa. E você, CH, qual é a sua reflexão? Palmeiras em alta e São Paulo em baixa. Pedro Piscinato, seus destaques finais da Ponte Preta e a sua despedida. O destaque final é que a Ponte Preta empatou 0-0 ontem com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Macaca permanece na vice-lanterna da Série B e agora volta a campo daqui uma semana, na próxima terça-feira, quando vai receber o Cuiabá aqui no Majestoso. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, os seus destaques finais do Guarani e também a sua despedida. Bom, o time do Guarani tá de folga, amanhã tá de folga novamente, só se reapresenta na quinta-feira no período da tarde, quando o Hélio Cizenando vai começar a trabalhar a equipe para enfrentar o Caxias. No dia 13 não se sabe ainda se às 4 da tarde, como tá marcado, ou provavelmente vai ser antecipado para as 11 da manhã. Fica a expectativa para a liberação no departamento médico do Maurício Antônio, que saiu com dores musculares diante do Amazonas, e também do lateral esquerdo Emerson, que acabou torcendo o tornozelo esquerdo. Nas demais posições, o Hélio Cizenando tem todo o elenco à disposição para, quem sabe, poder até repetir a mesma formação dos dois últimos jogos. Um grande abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, Batista, até amanhã. Valeu, Tigrão, abraço para você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô até amanhã. com saudade. Ela foi lá no estúdio da TV e você não estava lá, viu, Tigrão? Vai quinta, Tigrão. Tigrão, o Batista, tô com saudade. Me dá 30 segundos, você falou de fúnebre aí, 30 segundos. Vai lá. Tinha um quadro, quando a televisão era preta e branca ainda, humorismo. Aí um cara estava escrevendo uma peça de teatro. Eles sempre faziam isso. Era um quadro fixo no programa que era semanal. Não me lembro mais o nome do programa. Era na TV Record. Aí o cara que estava escrevendo, ele estava escrevendo um filme de terror. E ele tinha um secretário que era medroso, tinha medo fantasma. E aí ele ia dizendo as frases e o que tinha medo mudava tudo. Ele falava assim: meia-noite, na catacumba do cemitério. Aí outro falava assim: ai, meu Deus do céu. Aí ele batia lá: meio-dia, na rua Francisco Glicério. Era muito engraçado. O negócio do roteiro do filme de terror. Mas estamos bem, estamos em pé e até amanhã, se Deus quiser.
Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Agradeço de coração. E na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau!